Desde tempos imemoriais, os antigos druidas afirmavam que cada ser humano carrega consigo uma segunda voz, um segundo rosto, uma segunda alma. Eles diziam que por trás de nossas ações, nossos impulsos e nossos medos existe uma presença silenciosa que nos observa de dentro. Uma presença chamada simplesmente de a sombra. Para os druidas, a sombra não era algo a ser negado ou combatido. Pelo contrário, ela era a guardiã da verdade mais profunda de cada indivíduo. Era a parte de nós que conhece tudo o que escondemos do mundo e, sobretudo, tudo o que escondemos de nós mesmos. A sombra, segundo eles, é a única entidade capaz de revelar quem você realmente é. Mas o mais impressionante é que os druidas acreditavam que essa sombra podia falar, que era possível conversar com ela, ouvi-la e aprender com sua sabedoria silenciosa. E essa comunicação não era simbólica ou metafórica, menos era literal. Eles desenvolveram uma técnica ancestral transmitida apenas aos iniciados, para permitir que uma pessoa entrasse em contato direto com sua versão oculta, olhando para dentro do próprio abismo. Essa prática começava com algo aparentemente simples: encontrar um local de silêncio absoluto. Para os druidas, o mundo moderno é barulhento demais, e o barulho não nos permite ouvir o que vive no interior. Eles escolhiam clareiras escondidas, cavernas protegidas, florestas profundas, lugares onde o vento falava baixo e a terra vibrava como um coração. Ali, o iniciado deveria permanecer imóvel, sentado, respirando, com extrema lentidão. Os druidas diziam que somente quando o corpo desacelera, a sombra desperta. Depois, vinha o passo mais enigmático, o momento de olhar sem olhar. O iniciado deveria fixar os olhos em um ponto escuro menos a água parada de um lago, o tronco de uma árvore queimada. A entrada de uma caverna menos qualquer coisa que não refletisse o mundo exterior, mas apenas o interior. Eles acreditavam que o vazio serve de espelho para o que realmente importa. Durante esse processo, pensamentos estranhos começavam a surgir, vozes internas que não pareciam exatamente suas, memórias esquecidas, sensações de que algo dentro se movia. Os druidas ensinavam que, quando isso acontecia, a sombra estava se aproximando. Ela se apresenta primeiro como inquietação, depois como sussurro e finalmente como presença. Mas é aqui que a técnica se revela mais profunda. Segundo eles, não basta ouvir, é preciso perguntar. E a primeira pergunta que o iniciado fazia era sempre a mesma: o que você está tentando me mostrar? A sombra então respondia não com palavras, mas com visões internas, intuições repentinas, imagens simbólicas. Ela mostrava aquilo que a pessoa mais evita, emoções reprimidas, desejos não admitidos, medos antigos, traumas enterrados. A sombra é honesta, brutalmente honesta. E os druidas acreditavam que essa honestidade era a chave para a verdadeira libertação. Eles diziam que ninguém pode se tornar sábio enquanto estiver em guerra com a própria sombra, porque tudo o que rejeitamos se torna mais forte, tudo o que escondemos se torna mais pesado, e tudo o que negamos cresce no escuro. Para os druidas, o objetivo da vida não era ser perfeito, mas ser inteiro, e não há inteireza sem reconciliação com a parte que nos observa do profundo. O passo final da técnica era o mais transformador. Após ouvir a sombra, o iniciado deveria fazer um compromisso, uma espécie de pacto interno, não de submissão, mas de união. Ele deveria dizer internamente: não sou seu inimigo, caminhe comigo. Essa frase, segundo os druidas, sela a integração. A sombra deixa de agir como força oculta que sabota e passa a agir como aliada, como guia. Ela se torna a guardiã da autenticidade, a voz que avisa quando estamos nos traindo ou quando estamos prestes a repetir padrões destrutivos. A sombra integrada se transforma no mais poderoso instrumento de evolução interior. Os druidas acreditavam que quem conversa com a própria sombra jamais se perde, porque essa parte interna vê onde você finge não olhar, ela reconhece suas mentiras, suas fugas, seus excessos. Ela sabe quando você está afastado do seu caminho e, quando respeitada, ela aponta a direção correta, mesmo que essa direção seja desconfortável. Nos dias atuais, muitos procuram respostas em livros, gurus, mestres e teorias. Mas os druidas diriam que a verdadeira sabedoria está ao alcance de todos,
porque ela vive dentro de cada um de nós, escondida na região silenciosa onde raramente ousamos entrar. Eles diriam que nada no mundo é mais poderoso do que um ser humano que não teme sua própria escuridão. E talvez, no fundo, essa técnica seja mais relevante hoje do que nunca. Em uma era de distrações infinitas, de vidas superficiais e identidades fragmentadas, conversar com a própria sombra pode ser o ato mais radical de autoconhecimento. Um retorno ao centro, uma reconciliação com a verdade. Por quê? A sombra não é seu oposto, ela é sua outra metade. E quando você finalmente a escuta, você para de existir pela metade. Se essa reflexão ressoou em você, deixe seu comentário, inscreva-se no canal para mais vídeos como este e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. Obrigado por assistir.